Mensagem do céu. Eu queria então entrar aqui no aconselhamento com vocês. Pergunta do ouvinte, não é pergunta do ouvinte. Ô céu, me diz uma coisa, é certo a prevenção? Como é que fica aí essa questão de basta o próprio dia o seu mal? Vamos estudar à luz das escrituras, meus queridos, não é? Porque assim, texto fora de contexto é pretexto de heresia, não é? Então vamos compreender à luz das escrituras, vamos primeiramente analisar essa questão que não fala da prevenção, ela fala da ansiedade, não é? Então se você tem que, já que nós vamos tratar dessas coisas, vamos tratar do que o texto diz. O texto não está falando de prevenção, o texto está falando da ansiedade. Nós não podemos andar ansiosos. Vamos lá? Filipenses 4:6. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Yeshua Mashiach. Querido meu, querida minha, é muito importante a Shalom. Às vezes as pessoas até ficam sem compreender por que eu falo tanto da Shalom. Porque a única coisa que pode guardar a tua mente é a Shalom, meu querido, minha querida. Não é? Você pode ser um grande servo, uma grande serva do Todo-Poderoso, você pode ser uma pessoa que tem certeza da sua salvação em Yeshua, estar cheio da Ruach HaKodesh. Se ainda assim você andar ansioso pelas questões, vai ser muito difícil o Eterno conseguir falar com você. Não é? Então, assim, uma questão importantíssima é que aqui, nós, em Filipenses, nós não somos admoestados a não nos prevenirmos, mas somos admoestados a não termos ansiedade alguma, não é? No meu trabalho diário, junto aí, enfim, com todas as questões climáticas, tudo que nós estamos vivendo, de modo algum eu posso ficar ansiosa, não é? No começo, quando eu vi uma injeção solar, a primeira injeção solar que eu vi, não é? Eu chorei. A primeira erupção vulcânica que eu acompanhei, eu vi a força do vulcão, eu falei, meu pai, o que é isso? Eu não sabia nem que existia, né? Eu tinha visto no livro, né? Quando eu era pequenininha, a minha professora me fez decorar um monte de nome. Eu me lembro de uma prova que não saí certinho, onde estava escrito onde fica o vulcão Fuego, não é? E fica na Guatemala. Nunca mais eu esqueci, porque eu errei essa questão tantas vezes que na prova eu não pude errar, não é? Porque todas as vezes eu procurava fazer minhas revisões e eu era uma criança, queridos, era uma criança. Então, assim, uma das coisas que eu acho complexo na nossa geração é que as pessoas não têm muito conhecimento, não é? As pessoas não querem muito saber o que está acontecendo ao redor delas, quando Yeshua fala justamente o contrário. Ele fala justamente o contrário. Mas nós vamos ouvir aqui as palavras de Yeshua, não é? Mateus 6,25, vamos lá? Olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura vós não valeis mais do que as aves? Queridos, você acha honestamente que Yeshua mandou as pessoas pararem de trabalhar? Essa é a sua interpretação do texto, não é? Você acha honestamente que Yeshua, em algum momento, ele está aqui dizendo para as pessoas, olha, não vamos fazer absolutamente nada, vocês fiquem parados igual os passarinhos, igual as flores no campo, fiquem lá paradinhos, que do céu choverá maná sobre vós. É isso que você acredita no seu coraçãozinho? Não é? Então, meus amados, é muito complexo você tirar o texto fora do contexto. Até o maná que foi dado do céu. Na sexta-feira havia a prevenção do Shabat, não é? Na sexta-feira tinha que colher porção dobrada, queridos. O Eterno já ensinou a prevenção há muito tempo para os nossos ancestrais. Todo judeu sabe disso. Então, na sexta-feira, não é? No sexto dia, que para o judeu o dia não começa como começa no dia das nações, não é? O dia do judeu, já falei para você, começa na sexta-feira, começa no dia anterior por volta das 18 horas e termina no dia seguinte por volta das 18 horas. Então o dia judaico, o dia bíblico, ele começa quando escurece e ele termina quando entardece, tá bom, meus amados? Então o que acontece? Na sexta-feira o Eterno deu uma ordenança a Israel. Olha, na sexta-feira colhereis porção dobrada. Quem colhesse o maná extra, qualquer dia da semana dava bicho. Qualquer dia, vamos supor, a pessoa quis escolher mais maná do que podia comer.
tinha uma quantidade certa para a colheita do maná. Mas na sexta-feira, o Eterno ensina a prevenção. Ele ensina que tinha de colher 2 vezes a mesma porção do maná, porque no Shabat eles seriam privados de receber aquele alimento. Então, meus amados, um contrassenso, qualquer situação onde a pessoa diga, olha, você não tem de fazer nada, você não tem que economizar água, você não tem que economizar luz, você não tem que ter um abastecimento de comida para alguma situação. Nós tivemos uma greve de caminhões, queridos, aqui em São Paulo, nós sofremos um pouco, mas não tanto quanto outros lugares, não é? Olha, meus amados, vocês não sabem quanto faltou abastecimento. Se você hoje estivesse na Venezuela, todos os lugares de venda de alimentos estão vazios. As pessoas que não fizeram uma prevenção na vida delas, eu não estou falando do Apocalipse não, viu, queridos? No Apocalipse a gente trata no curso de uma outra maneira dessas questões. Eu estou falando do momento que nós estamos vivendo, queridos. Diante de calamidades, diante de situações, nós temos que pelo menos pensar. Nós temos de ter um tempo para orar. Nós temos de ter um tempo, olha, se eu tenho na minha casa um abastecimento para minha família, não importa que seja arroz, feijão, alguns enlatados ou água, não é? O que me custa ter? Quem passou aqui no Bom Retiro, não é? Aqui nós tivemos um momento de falta de água aqui no Bom Retiro, há alguns tempos atrás, que o querido Daniel Lee e a Sun Lee estavam me contando, as pessoas não tinham água para beber, queridos, não é? Então, assim, ninguém está sendo catastrofista. Estou falando para você o momento que nós estamos vivendo. E que Yeshua, de maneira nenhuma, está falando acerca de você não ser prevenido, de você não trabalhar, de você ficar parado, não é? Aliás, as Escrituras dizem o seguinte, trabalhe com as mãos, fazendo, não é? Fazendo o que é necessário para você obter os seus recursos para ter como acudir ao necessitado. Então, existe o necessitado, meus queridos. Existem as pessoas que o Eterno quer usar a minha vida e a sua vida, não é? Nós somos a prevenção do Eterno nesse mundo. Nós somos o sal. Sabe o que o sal faz, queridos? O sal impede o apodrecimento da carne, não é? Quando não tinha geladeira, vocês acham o quê? Como é que vocês acham que a carne era mantida, não é? Não tinha geladeira, não é? Então, quem viveu aí há mais tempo, se você tem sua bisavó, se tem seus avós, pergunte para eles. Era salgar a carne. Não tinha outra maneira, desidratar a carne e poder guardar para poder consumir, não é? Olha só. Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Aí vão me dizer, olha, não é para trabalhar e não é nem para costurar, ainda mais nós aqui no Bom Retiro, né? Que nós estamos cheios aqui de fábricas de confecções. Queridos meus, não é isso que o texto está dizendo, meus amados, pelo amor do Todo-Poderoso. Texto fora do contexto é pretexto de heresia, não é? Olha só. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, beberemos ou vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de toda ela. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Querido meu, querida minha, buscar a justiça do Eterno é prevenirmos das coisas que hão de vir. Faz parte da justiça. Vamos lá? Marcos 13, 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deveria estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. E os que estiverem no campo, não voltem atrás para buscar sua capa. Ai das mulheres que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E os queridos, Yeshua pedindo para as pessoas fugirem. É o mesmo Yeshua que está dizendo lá em cima que não deve andar ansioso por coisa alguma, que não deve fazer nada, que nós estamos ali, queridos, ou nós compreendemos a mensagem do Messias na sua plenitude, ou nós vamos ter sérias consequências na nossa vida. Eu estou falando isso do cotidiano, meus queridos, não é? Estou falando isso do cotidiano. Olha só, querido meu, você já ouviu a história de Noé, não é? Agora está no filme aí, não é? No ar. Mas, queridos, você acha honestamente que quando Noé estava construindo a arca, as pessoas que estavam ao redor dele entendiam o que ele estava fazendo? Então, o fato de você compreender algumas coisas, por exemplo, o nosso governo, ele tem muito alimento em estoque, ele tem alimentos que estão preservados para qualquer necessidade que ele possa ter braços para socorrer, não é? Mas há um limite.
há um limite em tudo isso, não é? Então, com relação ao que eu já tenho dito para vocês, não é? Nós estamos com uma situação ali na Cantareira, uma situação lastimosa, né? Queria falar aqui do administrador Rogério Leite, do Painel Global. Ele lançou, inclusive, uma mensagem que eu quero ler para vocês, não é? Hoje o nível do sistema Cantareira, que abastece pelo menos 9 milhões de pessoas da Grande São Paulo, deverá baixar 13,5%. Como o nível está caindo cerca de 4% ao mês em média, fica claro que a partir de julho e agosto iremos enfrentar sérios problemas de abastecimento de água. Com isso, é um fato, estou chamando a atenção para que todos os paulistanos que têm casas abastecidas pelo sistema Cantareira economizem água. Isso não é brincadeira e talvez a única coisa que nós cidadãos podemos fazer para diminuir o problema que iremos enfrentar nos próximos meses é o de economizarmos água, não é? Outro recado que recebi do Marcos Passetti: reservatórios das hidrelétricas estão caindo também. Também temos de economizar energia elétrica. Queridos, isso é o que é a nossa porção, isso é prevenção, isso faz parte da tua solidariedade. Você não lavar o teu quintal, varre, meu querido, minha querida, não é? Utiliza aquela água da roupa, lavou a roupa, tem aquela última água, que é a água do amaciante que você usa. Não custa, queridos, eu não iria falar para você algo que eu não faço na minha casa, não é? Queridos, você pode estar salvando vidas se você tiver uma consciência acerca dessas questões. A prevenção, ela é necessária, ela é bíblica, não é? Não somente Noé, ele fez essa questão de construção da arca pelo mandamento do Eterno. Nós vemos o próprio Iosef e José, não é, querido meu, querida minha? Iosef, ele preparou 7 anos guardando grãos. Eu acho que a geração de hoje, se visse isso, ia falar: ah, José, você está em pecado. Você está em pecado guardando comida aí, que fome o quê? O Senhor alimenta lá os passarinhos, Ele alimenta ali, veste de glória as flores do... Queridos, o que é isso? O que não... Gente, pelo amor do Todo-Poderoso, põe a mão na sua consciência, não é? A prevenção é altamente bíblica, meus amados. Isso não aconteceu só na época de Iosef, não. Eu quero ler para você aqui. Vamos ler na Nova Aliança, por favor. Vamos lá? Vamos ler comigo aqui na Nova Aliança. Atos, meu querido e minha querida, Atos. Olha, é importante você ler. Anota aí. Atos 11, versículo 27. Atos 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Versículo 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, pela Ruach, queridos, que estava por vir grande fome a todo mundo, a qual sobreveio mesmo nos dias de Cláudio, não é? Olha só, os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que estavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os os presbíteros por intermédio de Shaul e Barnabé, Paulo e Barnabé. Meus queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, onde é que está a pregação aqui olha, levando ao Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós? Querido, ora e ação, ora e ação. Nós tivemos aquela situação terrível, não é? Do Katrina, quem acompanhou esse furacão aí em Santa Catarina, não sei quantos puderam acompanhar, não é? Mas aqueles que acompanharam, pelo amor do Todo-Poderoso, meu querido, minha querida. Hoje o sistema de internet é um sistema que todos têm acesso. Ou você quer fechar os olhos, porque afinal foi em Santa Catarina, não foi aqui, não é? Querido meu, querida minha, nós estamos com uma anomalia magnética sobre toda a região sudeste do país, não é? E está impedindo de penetrar chuvas, não é? Será que você não está percebendo que quando chove, chove demais? Você não está percebendo que, ou então para de chover simplesmente, não cai uma gota d'água? Será que você não está percebendo que tem alguma coisa errada? Não é? Eu tenho uma querida minha que mora no Rio de Janeiro e ela falou para mim: céu, aqui não chove, não está chovendo, eu não sei o que está acontecendo, não é? Então assim, meu querido, minha querida, essa questão da prevenção, eu vou falar para quem tem ouvido para ouvir, não é? Eu não posso falar com você sobre outras coisas que não fazem parte, não é?
do contexto da sua vida, da minha vida, eu espero que você tenha ouvidos para ouvir, não é? Olha, Noah, meu marido até me enviou o texto aqui, meu querido, que está lá se preparando aí para esse exame difícil. Olha só, ele me mandou o seguinte texto, não é? Olha só, 2 Pedro 2,5. Preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Meus queridos, Noah, ele pregava, queridos. Não pensa você que ele não pregava o arrependimento. Ele era um pregador disso. Ele não, esse dilúvio que veio, não veio sem pessoas para anunciar o que estava vindo. E eu estou anunciando para você o que está vindo. Vou ser massacrada? Vou, claro, gente. Quem quer prosperidade, quem vive disso, quem está interessado somente nas coisas desse mundo, evidente, mas, queridos, eu tenho responsabilidade com a tua vida, com a tua alma, com a tua família. Eu tenho de anunciar o que está acontecendo, né? Eu posto alguma coisa lá, olha, o sistema Cantareira está uma situação gravíssima, e as pessoas colocam, está amarrado, né? Gente, queridos, tem alguma coisa muito torta. Meus queridos, vocês não vão amarrar o que está por vir, eu sinto muito, não é? Eu estou dentro do grupo científico, mas não somente isso, eu tenho minha família, eu moro em São Paulo, não é? Os queridos que estão aí em Guriatã, não sei o que vocês estão vivendo, mas eu gostaria que vocês até compartilhassem. Queridos, não é possível que você não está percebendo que alguma coisa mudou. Não é possível, não é? Não é uma questão da CEL estar falando, é uma questão das escrituras estão dizendo, e é uma questão de que isso é fatal, está acontecendo. Nós tivemos quebra de safra no nosso país. Você tem acompanhado isso? Você tem acompanhado que essa falta de água está quebrando safras aqui no país? Você acompanhou acerca dos Estados Unidos, esse gelo que aconteceu lá? Quantas safras foram quebradas lá por causa dessa quantidade de gelo que ocorreu nos Estados Unidos? Vocês acham que os Estados Unidos vai comprar comida de quem, queridos? Da onde você acha que eles vão ter que importar alimento? Você acha que vai sobrar? Então, meu amado, minha amada, eu gostaria muito que você compreendesse o contexto que nós estamos vivendo, fosse preventivo com a sua família, seja preventivo, não é? Sempre falo para vocês, não é? Não custa ter lá um galãozinho de água, acabou a água, não tem água, pelo menos tem água para beber, tem tempo para orar com a família, não é? Tem tempo para fazer qualquer coisa, queridos, não é? Os meus amados aqui do Bom Retiro, que falou que ficou, acho que 3 ou 5 dias, não me recordo, aqui sem água, diz que foi terrível que viver, não tinha água para beber, os galões de água simplesmente desapareceram, os que tinham eram um preço absurdo. Eu passei uma situação em São Gonçalo, alguns anos atrás, teve uma grande enchente, uma grande parte da população de São Gonçalo ficou sem água. E eu tenho meus amados que estão lá em São Gonçalo, né? Meus queridos que estão vivendo lá. Então, assim, queridos meus, a gente precisa de avisar, de informar, de colocar o que está acontecendo, de pedir para você abrir os seus olhos, de pedir para você colocar as questões em relação ao que as escrituras dizem, ter uma prevenção sadia acerca da sua vida, acerca da vida das pessoas que você ama. Isso é muito importante, meu amado, minha amada. Por favor, você não vai estar em pecado, como pergunta aqui a pessoa, se ela está em pecado, não é? De estar, enfim, olhando as coisas nesse contexto. Queria trazer algumas coisas um pouquinho mais à realidade, meus amados. Olha só, meu esposo, antes dele conhecer o Senhor, ele teve hepatite, não é? Aliás, ouvi comentários muito maldosos. A gente até está falando sobre isso, não é? Já chegaram a dizer que meu esposo ficou doente porque ele não tem fé, não é? Ou então porque ele é uma pessoa que está extremamente preocupado. Meus amados, olha, a pessoa que falou isso não conhece meu esposo, não sabe. Olha, meus queridos, meu esposo não tem preocupação. Ele se ocupa ou ele não se preocupa. Ele é uma pessoa extremamente cartesiana. Ele não, olha, meu esposo, ele tem um controle fantástico, dom do eterno. E antes dele conhecer o Senhor, ele contraiu essa hepatite, não soube, autoimunizou, não é? Então, para aqueles de plantão que estão dizendo que meu esposo está aí, ficou enfermo, não é? Queridos, meu esposo contraiu hepatite, ele foi há 13, 14 anos atrás, só para você ter uma noção, não é? E aí o que aconteceu? Ele autoimunizou,
essa hepatite, não soube que teve hepatite, e a consequência dessa autoimunização, como todos que tiveram hepatite autoimunizaram, ele só descobriu que ele teve hepatite quando ele foi fazer uma transfusão de sangue para socorrer um familiar. E aí o que aconteceu? Essa autoimunidade fez com que o fígado dele fosse lesado, né? Foi lesado o fígado do meu esposo, mas o meu esposo desenvolveu algumas dificuldades em consequência desse fígado, né? E o que acontece? O meu esposo, você acompanhou aí, ele teve uma grave situação de infecção intestinal, talvez decorrente do mau funcionamento do fígado, e ele foi hospitalizado na UTI, e ele foi curado extraordinariamente. Em 3 dias, meu marido saiu da UTI diretamente para casa, agradeço ao Eterno Baruch Hashem. Meus queridos, para que o meu esposo tem esse convênio de saúde? Por que a empresa paga um convênio de saúde? Porque a empresa age de modo preventivo, né? Vou perguntar mais uma coisa para você. Você que tem veículo, você tem step no seu carro? Não deveria. Se você não deve andar preocupado com coisa alguma, tire o step do seu carro, não é? Se você vai dizer que você ser preventivo, você está em pecado, então a gente não tem de andar com step no veículo, não é? Olha só, meu querido, minha querida, para que a gente vai fazer seguro de veículo? Será que eu estou me amaldiçoando? Que eu vou bater o carro, vou dar uma perda total, não é? No veículo? Queridos, seguro a gente paga para não usar. Meu marido vive dizendo isso. Ele fala, querida, seguro a gente paga para não usar. Aliás, nosso seguro até abaixou o valor do nosso contrato, porque a gente não usa, não tem que usar, não bate o veículo. O veículo, graças ao Eterno, a gente tem sido guardado de modo poderoso, não é? O último veículo que nós não tivemos nenhum problema, nós não tivemos de acionar o seguro, e esse eu espero que também não tenhamos. Seguro a gente paga para não usar, mas a gente tem um seguro, queridos. É uma insanidade muito grande você dormir de porta aberta, meus amados, não é? Então, assim, eu quero pedir a vocês, primeiramente, não se ocupem com essas questões de qualquer termo, queridos, não importa se é um líder, se é... Olha, queridos, ouça o que as Escrituras dizem e ouça o que Yeshua diz. Ouça o que Yeshua diz. Vamos lá? Lucas 21:3. Vamos lá, vamos ouvir as palavras do nosso querido Yeshua Mashiach. É dele que nós temos de ouvir a voz, tá bom? Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos. Acautelai-vos, queridos, é ter cautela, tá? Ter cautela é estar prevenido. Você sabia disso? O que é cautela? É prevenir-se. Previna-se. Eu posso trocar essa palavra em português. Nós temos um vocabulário extremamente rico. Olha, previna-se por vocês mesmos. Tomem conta de vocês mesmos, não é? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do quê? Da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Nós não podemos estar mesmo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como se fosse um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a terra. Diga a todos, queridos, para os bons e os maus. Há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar a todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O desejo do nosso Pai em Yeshua, porque tudo que ele falou, querido meu, querida minha, todas as palavras de Yeshua eu posso dizer que são as palavras do próprio Eterno, tá bom? Porque tudo que ele disse, ele mesmo falou. Eu não falo com vocês nada de mim mesmo, mas tudo que eu tenho ouvido meu Pai dizer, isso eu falo. Então eu tenho toda a propriedade para dizer que a palavra do nosso Pai Celeste, do nosso Pai que está no céu, são as palavras que Yeshua disse. E Yeshua pediu que você fosse prevenido. Prevenir a você mesmo, não é? Nosso coração não pode estar sobrecarregado. Eu não vou ficar, gente, eu não fico preocupada com a falta d'água, eu fico ocupada, não é? A última lavagem de água da máquina de lavar, a gente guarda em baldes, a gente utiliza para as descargas, não é? Para as nossas necessidades que possam ser utilizadas aquela água, não é? Eu procuro ao máximo estar fazendo a minha parte e dar um exemplo para você. Nós estamos com um problema gravíssimo de falta d'água. Isso engloba São Paulo,
Isso engloba toda a região sudeste, não é? Então eu peço a você que possa estar desperto no Senhor. Não posso deixar de falar a verdade, porque eu sou responsável pela sua vida. O Eterno uma vez perguntou para Caim: onde está o seu irmão? E ele respondeu: acaso eu sou tutor do meu irmão? Meu querido, minha querida, eu tenho de zelar pela sua vida, pela sua família. Eu tenho de zelar por você, porque eu sou tutora dos meus irmãos, não é? Seria uma irresponsabilidade muito grande se eu viesse para você e dissesse: olha, tudo está ótimo, está maravilhoso, entende? Os campos estão floridos, não é? Não vai haver falta de nada. Queridos, nós estamos numa grave crise de abastecimento, tá bom? Então vamos ficar atentos, fazer nossa parte, economizar energia elétrica, não é? Troca essas lâmpadas gastona, não é? Troca por essas lâmpadas novas aí que tem como ajudar você a economizar energia, não é? Vamos estar fazendo nossa parte, eu vou estar fazendo a minha parte também com minha família, não é? E nós vamos estar aí lutando. Podemos impedir? Não, mas nós podemos orar. Podemos fazer a nossa parte e orar. Assim como Ágabo quando predisse a fome. Os queridos, os amados, olha queridos, a igreja era tão unida, não é? As congregações do Eterno eram tão unidas ali, que eles rapidinho, imagina, lá em Jerusalém, não tinha como as pessoas terem abastecimento. Eles correram para socorrer os irmãos que estavam lá passando necessidade nesse período que viria, não é? Eles não teriam como obter alimentos. E eles correram para socorrer os que estavam lá dentro da cidade. Então, meus amados, nós temos de também pensar nisso, socorrer. Nós estamos orando aqui, sabemos que o Eterno vai nos dar estratégias também para estar ajudando as pessoas que vão estar atravessando esse momento tão complexo no nosso país. Mas o importante, é claro, nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Nós devemos fazer a nossa parte, prevenção faz parte da nossa vida. Querido meu, querida minha, se alguém está dizendo para você que isso não vai acontecer, que essas coisas não virão porque estão orando, eu já vi gente fazer vigília de oração para impedir tsunami, tá bom? Então cuidado, querido meu, querida minha, não permita no seu coração que as pessoas venham confundir a sua mente diante de fatos, tá bom? Eu amo você com todo o meu coração. Nós vamos ficar aqui com uma música que fala ao seu coração e logo mais nós já voltamos aqui com mais aconselhamento para você. שב חרחמה